Artigo 14. A Lei nº 8.934 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria de Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia tem por finalidade: parágrafo único. O Cadastro Nacional, a que se refere o inciso 9 do caput deste artigo, será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas, vedados a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário ou o fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das informações no Cadastro Nacional. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da Rede Mundial de Computadores da Junta Comercial do respectivo ente federativo. Artigo 32. Parágrafo 1º. Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro, se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2º. Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Artigo 35. Parágrafo único. O registro dos atos constitutivos e de suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, REDESIM, a respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse. Artigo 41. Inciso 1, alínea A, dos atos de constituição de sociedades anônimas. Parágrafo único. Os pedidos de arquivamento de que trata o inciso 1 do caput deste artigo serão decididos no prazo de 5 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os pedidos de arquivamento, não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei, serão decididos no prazo de 2 dias úteis, contado da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Parágrafo 3º. O arquivamento dos atos constitutivos e de alterações não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei terá o registro deferido automaticamente caso cumpridos os requisitos de: inciso 1. Aprovação da consulta prévia da viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização quando o ato exigir. Inciso 2. Utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, da Secretaria do Governo Digital, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Parágrafo 4º. O arquivamento dos atos de extinção, não previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 desta lei, terá o registro deferido automaticamente no caso de utilização pelo requerente do instrumento padrão estabelecido pelo DREI. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 3º e 4º do caput deste artigo, a análise do cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente, no prazo de 2 dias úteis, contado da data do deferimento automático do registro. Parágrafo 6º. Após a análise de que se trata
de que trata o parágrafo 5º deste artigo, a identificação da existência de vício acarretará: inciso 1, o cancelamento do arquivamento, se o vício for insanável, ou, inciso 2, a observação do procedimento estabelecido pelo DREI, se o vício for sanável. Artigo 44. Inciso 3. Recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Artigo 47. Das decisões do plenário, cabe recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, como última instância administrativa. Artigo 54. A prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação nos registros da Junta Comercial, à vista de apresentação da folha do Diário Oficial, em sua versão eletrônica, dispensada a juntada da mencionada folha. Artigo 55. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial a integração, propor a elaboração da tabela de preços dos serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento de documentos relativos à extinção do registro do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e da sociedade limitada. Artigo 63. Parágrafo 1º. A cópia de documento autenticada na forma prevista em lei dispensará nova conferência com o documento original. Parágrafo 2º. A autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e a sua cópia pelo servidor, a quem o documento seja apresentado. Parágrafo 3º. Fica dispensada a autenticação a que se refere o parágrafo 1º do caput deste artigo, quando o advogado ou o contador da parte interessada declarar sob sua responsabilidade pessoal a autenticidade da cópia do documento. Artigo 65-A. Os atos de constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro de empresários e de pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio de sistema eletrônico, criado e mantido pela Administração Pública Federal. Artigo 15. A consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 5.452 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13. Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3, mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS
Em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensada o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de 48 horas, a partir de sua anotação. Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora da entrada e da saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Parágrafo 3º. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput desse artigo. Parágrafo 4º. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Artigo 135. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita no sistema a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo.